Olá, boa tarde a todos e todas. Eu sou Kênia Silva, sou doutoranda do Programa Doutoral em Ciências da Educação pela Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto. Hoje irei apresentar um trabalho que foi feito por mim e pelas minhas orientadoras e pelo meu orientador, professora doutora Maria José Magalhães, professora doutora Margarida Felgueiras e professor doutor Carlos Eduardo Santana. O título dessa apresentação é Construindo uma abordagem decolonial na pesquisa histórica, reflexões sobre uma investigação historiográfica. Este trabalho é fruto da minha pesquisa doutoral, que investiga as resistências das mulheres indígenas durante o período colonial. Por se tratar de uma pesquisa historiográfica, é essencial ponderar sobre determinados aspectos e estratégias, uma vez que refletir sobre a interconexão entre intenção, método e impacto é fundamental para evitar a reprodução dos mesmos padrões coloniais, machistas, heteronormativos e excludentes. Reivindicar a inclusão das populações historicamente silenciadas é um passo crucial rumo à descolonização da história. A importância de descolonizar a história reside na necessidade de romper com narrativas dominantes que perpetuam visões eurocêntricas e colonialistas do passado. A palavra história, por exemplo, ela se divide em duas partes. His, que a gente pode compreender como dele, e Tória, como se fosse a história dele, no ponto de vista patriarcal, masculino e heteronormativo. Ou seja, sempre nessa perspectiva hegemônica. Durante muito tempo, essa história que nós conhecemos foi contada pelos vencedores, como observado por Walter Benjamin. Essa perspectiva hegemônica tende a silenciar vozes marginalizadas, como as das populações indígenas, populações negras e outras minorias, que foram subjugadas e colonizadas ao longo dos séculos. Ao descolonizar a história, buscamos resgatar essas vozes silenciadas, recontar os eventos sobre uma perspectiva mais plural e inclusiva e reconhecer o legado de resistência e resiliência das comunidades colonizadas. Isso implica em questionar as estruturas de poder que moldaram as narrativas históricas tradicionais e em dar voz aos grupos historicamente oprimidos, possibilitando uma compreensão mais completa e precisa do passado. Dessa forma, como nos orienta Walter Benjamin sobre o perigo da história contada pelos vencedores, é importante que a gente questione as narrativas dominantes, podendo dessa forma revelar as injustiças e os interesses por trás delas, promovendo uma análise mais crítica e reflexiva tanto do passado como do presente. Assim, descolonizar a história não se trata apenas de revisar os livros didáticos ou reinterpretar os eventos históricos, mas sim de reconhecer e confrontar as estruturas de poder que moldam a produção e a disseminação do conhecimento histórico com o objetivo de construir uma narrativa mais justa, inclusiva e emancipatória. E dessa forma, uma das estratégias que a gente pode adotar para compreender o passado é compreender que a colonialidade ela continua presente até os dias de hoje. O colonialismo, que foi a exploração de pessoas, de recursos e de territórios, é uma ferida que nunca foi tratada, que dói sempre, por vezes infecta e por outra sangra, como fala a Grada Quilomba, e não acabou com o fim da colonização. Permanece até os dias de hoje a partir da colonialidade. E a colonialidade ela se divide em quatro: a colonialidade do saber, no sentido epistemológico, a colonialidade do poder, no sentido do mercado, do capital, que formam a colonialidade do ser, no sentido ontológico, e a colonialidade do gênero, que está intrinsecamente ligado à colonialidade do poder. Essas questões elas estão diretamente relacionadas com esse próximo quadro, que contextualiza os aspectos históricos e científicos da construção da ciência moderna. Isso porque, enquanto na Europa existia a emancipação do pensamento e a regulação do Estado, nos outros territórios que estavam sofrendo com a colonização existia apropriação e violência. E esses povos não foram convidados, não foram legitimados, não tiveram suas histórias contadas a partir desse ponto de vista legítimo, ou seja, foram excluídos da construção tanto da ciência como também da história. Portanto, é a partir desse período que podemos também refletir sobre a genealogia e a construção do conhecimento, construídos por meio do paradigma da modernidade, iniciado com a Revolução Científica no século XVI. Tais reflexões nos possibilitam analisar os quadros ontológicos e epistemológicos para traçar estudos com compromisso com a descolonização do conhecimento e com a mudança social.
Partindo, portanto, do conceito de paradigma, que é o resultado das realizações científicas que geram modelos que, por período mais ou menos longos e de modo mais ou menos explícito, orientam o desenvolvimento das pesquisas na busca de solução para os problemas para elas suscitados, esse quadro aqui, ele mostra os pontos que foram fundamentais para a construção do modelo do paradigma da modernidade, que foi o colonialismo, o capitalismo, o racionalismo, o protestantismo e o iluminismo. Nesse sentido, o objetivo dessa pesquisa é compartilhar os passos e considerações cruciais no desenvolvimento de uma abordagem que busca descolonizar a interpretação histórica. E os objetivos específicos são discutir a importância da escolha consciente das matrizes teóricas decoloniais e das pedagogias feministas decoloniais na interpretação dos eventos históricos, destacando seus impactos na produção do conhecimento historiográfico mais inclusivo e emancipatório. Explorar os desafios e aprendizados enfrentados no processo de construção de uma pesquisa historiográfica decolonial e estimular discussões produtivas sobre métodos, desafios e potencialidades na construção de uma narrativa histórica mais inclusiva e emancipatória, promovendo o diálogo e a reflexão sobre as práticas historiográficas dominantes e alternativas. Assim, a nossa reflexão ela pode partir já do quadro teórico. Isso porque a seleção cuidadosa das matrizes teóricas é crucial, pois determinará se o estudo seguirá a lógica eurocêntrica patriarcal heteronormativa ou se dará voz às narrativas historicamente excluídas. Optar por estas últimas revelará nuances e até então negligenciados e abrirá novos territórios epistêmicos, enriquecendo significativamente a compreensão do tema em análise. Aqui trazemos algumas reflexões sobre as matrizes teóricas que utilizamos na tese doutoral, que são os estudos subalternos, os estudos pós-coloniais, os estudos de gênero, para podermos então contextualizar esses processos ocorridos durante a modernidade e colonialidade. Os estudos de gênero, subalternos e pós-coloniais, eles desempenham um papel fundamental na construção de uma abordagem historiográfica mais inclusiva e crítica. Ao considerar a interseccionalidade das identidades e das experiências humanas, essas perspectivas teóricas fornecem ferramentas analíticas valiosas para descolonizar a história e revisar narrativas historicamente dominantes. Para a realização dos nossos estudos, utilizamos autoras dos estudos de gênero como Maria Lugones, Rita Segato, Luísa Bairros, John Scott, Sandra Harding e Catherine Walsh. E para os estudos pós-coloniais, Said Kihano e Fanon, e para os estudos subalternos, Antônio Grange e Gayatri Spivak. Utilizamos também as lentes das pedagogias feministas decoloniais, uma vez que promove o desafio às narrativas dominantes, pois questiona as narrativas históricas dominantes que frequentemente marginalizavam e silenciavam as vozes das mulheres e de comunidades historicamente oprimidas. Também valorizam as experiências marginalizadas, reconhecendo especialmente as mulheres indígenas e de outras comunidades marginalizadas, oferecendo uma perspectiva completa e inclusiva da história. Além disso, promove a desconstrução de conceitos eurocêntricos e patriarcais, uma reflexão crítica sobre as relações de poder, a promoção de uma história mais justa e equitativa. Então, os passos para uma pesquisa com foco na descolonização podemos definir como a definição do problema de pesquisa, identificando um tema histórico específico que seja intrinsecamente ligado à colonialidade e às hierarquias de poder, levando em consideração as perspectivas de gênero e subalternidade. A própria revisão da literatura, pois realizar essa revisão explorando estudo de gênero, teorias subalternas e trabalhos pós-coloniais relevantes para o tema escolhido, poderá ajudar a fundamentar teoricamente a pesquisa e entender as lacunas existentes na historiografia. A seleção de fontes primárias, ou seja, identificar fontes primárias que possam fornecer insights sobre a experiência histórica das comunidades marginalizadas e subalternizadas, incluindo documentos como cartas, testemunhos e artefatos históricos. A própria adoção da metodologia interdisciplinar, uma vez que optar por uma metodologia interdisciplinar que interagem com abordagens da história de estudo de gênero, da teoria subalterna e análises pós-coloniais, como a etnohistória, por exemplo, permite uma compreensão mais profunda das narrativas históricas a partir da perspectiva das comunidades subalternizadas. Além disso, analisar criticamente as fontes pode levar às considerações em relação às relações de poder, as dinâmicas de gênero e as estruturas coloniais subjacentes. Isso envolve questionar as narrativas dominantes e buscar novas interpretações que valorizem as vozes marginalizadas.
Além disso, integrar as próprias teorias decoloniais, incorporando os conceitos e os princípios das teorias coloniais, como a crítica ao eurocentrismo, valorizando o conhecimento situado e a busca por uma história mais inclusiva e plural. Dessa forma, estabelecendo um diálogo com as pedagogias feministas decoloniais, pode promover um reconhecimento, da importância de desconstruir narrativas patriarcais e eurocêntricas, valorizando saberes e experiências das mulheres na história. E a própria redação e a disseminação dos resultados, escrever sobre eles, pode ser de uma forma acessível para que diferentes pessoas consigam ter acesso a essa produção e também envolvente, destacando as contribuições para a descolonização da história e para uma narrativa histórica mais justa e equitativa. Além disso, buscar formas de disseminar esses resultados para além do meio acadêmico, promovendo uma maior conscientização e engajamento público. Fazendo agora uma reflexão sobre as escolhas metodológicas, podemos aqui refletir sobre as nossas escolhidas para a nossa tese doutoral, que é a etnohistória, a metodologia principal, que nesse contexto da revisão histórica e da descolonização do conhecimento, a etnohistória ela desempenha um papel fundamental. Essa abordagem disciplinar, ela combina métodos da antropologia e da história para examinar as relações entre culturas, identidades e poder ao longo do tempo. É um mergulho que é feito dentro da história a partir de documentos e da própria oralidade. A etnohistória ela valoriza os saberes locais, as narrativas indígenas e as tradições orais como fontes legítimas de conhecimento histórico, desafiando assim a hegemonia das narrativas eurocêntricas e coloniais. Ao incorporar perspectivas indígenas e subalternas, a etnohistória permite uma reconstrução mais completa e inclusiva do passado, revelando as vozes e experiências historicamente silenciadas. Por sua vez, utilizamos como método de análise de dados a arqueogenealogia Foucaultiana. A abordagem arqueogenealógica de Foucault busca analisar as formas como o poder é exercido e resistido ao longo do tempo, desvelando as genealogias do conhecimento das práticas sociais e das relações de poder. Ao aplicar essa análise à pesquisa historiográfica, é possível desestabilizar as narrativas dominantes, questionar as estruturas de poder e revelar as formas de resistência e agência das comunidades marginalizadas. Assim, a análise Foucaultiana contribui para uma compreensão mais profunda das dinâmicas coloniais, das estratégias de dominação e das possibilidades de subversão, permitindo uma revisão crítica e a promoção da descolonização do conhecimento histórico. Nesse sentido, é fundamental ressaltar o impacto significativo que uma abordagem historiográfica decolonial pode ter. Ao adotar uma perspectiva pós-colonial de gênero e subalterna, e ao incorporar as pedagogias feministas decoloniais e a análise Foucaultiana arqueogenealógica, é importante desconstruir narrativas hegemônicas, questionar as estruturas de poder e destacar as resistências e agências das comunidades historicamente marginalizadas. Nesse sentido, a pesquisa histórica não é apenas um exercício acadêmico, mas também um ato político que busca promover uma história mais inclusiva, justa e emancipatória. No entanto, é importante reconhecer os desafios enfrentados ao longo do processo de pesquisa, incluindo a necessidade de superar lacunas de fontes e lidar com a resistência às mudanças nas interpretações históricas estabelecidas. Esses desafios ressaltam a importância de uma reflexão crítica constante e de um compromisso contínuo com a descolonização do conhecimento histórico. Assim, é fundamental reafirmar o papel crucial da pesquisa historiográfica na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Ao revisitar o passado com uma perspectiva decolonial, podemos lançar luz sobre as injustiças históricas, honrar as vozes silenciadas e contribuir para a construção de um futuro mais inclusivo e emancipatório para todos, todas e todes. Muito obrigada!